Bom, olá, boa noite a todos e a todas. Vou apresentar então agora o exercício 5, tarefa de definição de núcleo dentro do nosso ESP32, usando o FreeRTOS, que é o sistema operacional que a gente está instalando dentro da plaquinha, porém a gente já também define junto com o sistema operacional quais tarefas vão ser executadas e o que cada tarefa vai realizar. Então, inicialmente aqui já vou mandar carregar o nosso código de exemplo. Aqui ele vai fazer o carregamento, se tiver tudo certo ele vai fazer o upload para a placa. Lembrando-se sempre de vir aqui fazer a configuração, placa ESP32 Dev Module, aqui, e também nunca esquecer de conectar na porta USB e vir aqui e selecionar ela, né? Então aqui no nosso caso é a porta com 3 que foi selecionada, ela já está identificada, tá? Então, qual que é o objetivo aqui desse nosso programinha, desse nosso sistema operacional programado que a gente vai colocar dentro da nossa plaquinha? Então, inicialmente, é definir uma variável núcleo, onde a gente coloca um valor correspondente ao núcleo que quer que seja usado nessa nossa tarefa. Então, aqui a gente criou uma variável static inteira chamada núcleo, onde a gente definiu como zero. São dois núcleos que existem dentro do ESP32, o núcleo 0 e o núcleo 1, como a gente já viu. Então, o núcleo 0, ele é o núcleo de um dos cores que a gente vai ter dentro da nossa plaquinha aqui. Então, o núcleo 0 foi definido e a gente vai usar para definir uma das nossas tarefas. Então, vendo aqui, ó, void, tarefa, né? Aqui ela está sendo aberta, inicializada. Notem que eu estou fazendo a execução da minha tarefa aqui na parte de cima. Aí você vai me perguntar, professor, mas a tarefa ela não tem que ficar depois do void loop? Então, na verdade, ela tem que ficar fora do void loop. Aonde a sua tarefa ela vai ser executada, isso indifere. Então, eu poderia retirá-la daqui e jogar lá para a parte do final do código, depois do void loop. Coloquei aqui apenas para exemplificar que ela pode ficar também antes aqui do void setup, não tem problema nenhum, porque a gente chama ela a partir do nome, tá? Do nome dela que é tarefa. Mas para então, notem que ele até já executou, já foi carregado corretamente, para mostrar que foi feito sem problemas nenhum esse carregamento, mas eu vou colocar aqui para baixo para manter o padrão que a gente vinha fazendo anteriormente. Então, iniciando aqui o void setup, iniciei a nossa comunicação serial, notem que eu tirei o delay, porque eu falei já que era opcional, e é mesmo. Quando ele inicia a nossa comunicação serial a 112.500 bits por segundo, ele vai escrever, iniciando a configuração do núcleo. Qual núcleo? Núcleo 0, que a gente acabou de definir aqui. Então, print line é aqui o nome da nossa variável inteira, que é o núcleo, tá? Aí notem aqui que agora, na hora que eu estou criando a nossa tarefa, notem que eu não estou mais chamando xTaskCreate, eu estou chamando xTaskCreate pinned to core, ou seja, eu estou conectando a minha tarefa, ou seja, ela está conectada a qual core, a qual pinagem de core, ao core 0 ou ao core 1? Quais das duas CPUs que estão conectadas para realizar essa tarefa? Qual das duas CPUs que vai processar essa tarefa? Então, aqui, se vocês observarem, a gente vai ter um parâmetro a mais, porque eu estou chamando um outro tipo de criação de tarefa. Então, aqui notem o nome da tarefa, o nome dela em string, né? Aqui é para você chamar ela e aqui é para você identificar ela. O tamanho da pilha, que é quanto que você armazena, quanto que você reserva de espaço de memória para executar. O parâmetro de entrada, a gente não está passando parâmetro nenhum, poderia ser um parâmetro qualquer aí que você desejasse utilizar. A prioridade da nossa tarefa, que a gente deixou prioridade 0, um identificador para a gente poder chamar poder identificar, ver alguma característica dessa tarefa. No caso, a gente não usou identificador nenhum, mas notem aqui que a variável que define em qual núcleo que vai ser usado nessa tarefa, a gente chamou de núcleo, ou seja, está puxando daqui de cima, núcleo 0. Se eu quisesse vir aqui trocar para 0, ou quisesse vir aqui trocar para 1, poderia, porque você tem aí o núcleo 0 ou o núcleo 1. No caso, a gente deixou núcleo porque vai puxar dessa própria variável aqui, tá? E aí, nossa serial aqui vai escrever que a tarefa foi criada, então a gente efetivamente terminou ela e criou, né? Então ele escreve tarefa criada,
e aí pronto. A hora que ele termina de executar o void setup aqui, pessoal, aí ele vai executar o void loop de forma ininterrupta, ele vai estar sempre executando o void loop, e as tarefas que foram configuradas, elas também vão estar executando de forma paralela. Então, quando a gente tinha o void loop executando no núcleo 0 e a tarefa executando no núcleo 1, a gente estava com elas executando de forma paralela. O núcleo 0 fazia só o void loop e o núcleo 1 fazia só a execução daquela tarefa em específico. Aqui a gente falou para ele executar o void loop escrevendo, iniciando o laço infinito do núcleo. Aí ele fala qual que é o pino que ele está conectado, em qual dos dois qual dos dois cores que ele está conectado, e ele fica sempre escrevendo isso, iniciando o laço infinito do núcleo, e escreve isso, e daí ele retorna para cá. Eu até vou dar um delay aqui de 1 segundo. No caso agora ele não está fazendo delay, então ele vai escrever isso bem rápido. Tá? Depois seria interessante deixar o delay assim para ele mostrar mais devagar. E caso você queira que o void loop ele não execute mais nada além do que você fez aqui, basta você vir aqui nesse while true e retirar o comentário assim. Aí o que acontece? Ele executa apenas uma vez e ele fica aprisionado aqui dentro. Pode ocorrer do seu sistema operacional aqui identificar isso como um travamento e reiniciar sua placa. Então talvez seja interessante colocar esse while true aqui para ele travar ali dentro e não ficar executando isso daqui, mas também deixar um delay, por exemplo. Um delay aqui de qualquer valor, só para evitar que ele trave o seu código, porque se ele executa alguma, chama-se watchdog timer, que ele é como se fosse um temporizador, né, que fica ali analisando se o teu sistema deu algum travamento. Se ele identificar que deu algum travamento, ele reinicia automaticamente. Pode ser que ele identifique esse while true aqui, sem delay assim, pode ser que ele identifique que deu alguma coisa travou no seu código, e aí ele pode reiniciar automaticamente. Então, sempre tomar cuidado com esse tipo de coisa também, tá? E aí, então, o nosso void loop ele vai executar apenas isso, iniciando o laço infinito, e vai dizer qual dos dois core que ele está executando o void loop, e a nossa tarefa vai fazer a mesma coisa. Vai pegar aqui, rodando no núcleo, né? Aqui, no caso, é só uma forma de concatenar a mensagem, né? Uma string mensagem recebe rodando no núcleo, então ele recebe isso, e mais o export get core ID. Então, é só uma forma de concatenar a nossa mensagem, e aí ele pega e escreve a mensagem aqui pelo print serial. Se você quisesse pegar isso daqui e escrever em 2 linhas, por exemplo, você poderia pegar essa primeira parte e colar aqui, e repetir essa linha aqui, e ao invés de colocar rodando no núcleo, fazer da forma anterior que a gente tinha aprendido, que é jogar direto a nossa função aqui. Também escreveria da mesma forma, tá? Essa nossa mensagem. Daí não precisaria dessas 2 linhas aqui. Mas a gente está executando de uma outra forma concatenada aqui, que faz exatamente a concatenação, tá? E aí ele escreve aqui qual que é o pino que está conectado, qual que é o core que está executando. Então, vamos olhar aqui como é que está a nossa resposta. Notem que foi super rápido aqui, né? Porque está sem delay nenhum. Então, o que ele acaba executando? Ele inicia a configuração no núcleo 0, ou seja, o setup está ligado ao núcleo 0, diz que a tarefa foi criada, iniciando o laço infinito, então o núcleo que ele está usando é o núcleo 1. Notem aqui que ele executou várias vezes o núcleo 1, e aí aqui para baixo ele entra rodando o núcleo 0. Ou seja, o nosso void loop, ele está executando esse void loop, ele está executando no núcleo 1. E a nossa tarefa aqui, ela está executando no núcleo 0. E aí, com isso, então, a gente tem aí os 2 núcleos rodando de forma paralela. Então, notem aqui, ó, rodando no núcleo 0, rodando no núcleo 1. O que acontece, professor, se a gente pegar aqui e colocar os 2 para rodar no mesmo núcleo? Vou colocar para executar no mesmo núcleo, núcleo 1 aqui, e vir aqui e dar um play na nossa tarefa, no nosso sistema operacional. O que ele vai acontecer? Agora, um dos núcleos vai ficar ocioso, ele não vai estar executando nada, e o outro núcleo vai estar executando tanto o void loop quanto a nossa tarefa, porque eu que defini
que a nossa tarefa aqui agora fosse executada no mesmo núcleo que o nosso void loop. Então, você, enquanto desenvolvedor, tem que estar sempre ciente de qual que é o núcleo que você vai estar conectando, aí, qual que é o núcleo que você vai estar utilizando para executar cada uma das suas tarefas. Então, ele está carregando aqui. Está conectando. Às vezes, como eu já falei, às vezes é necessário apertar o boot, se ele fica passando esses pontinhos e traços e não sai nunca, às vezes é interessante você apertar boot aqui, o botãozinho boot, para ele poder fazer o carregamento. No meu caso aqui, ele foi automaticamente e já deu carregado, então vamos ver o resultado. Vou fechar e vou iniciar novamente. Aí, vou parar a autorrolagem e vou lá para o início da nossa execução. Então, notem aqui, ó, rodando no núcleo 1. Estão vendo aqui, ó? O que aconteceu? Eu estou rolando para baixo, rodando no núcleo 1. O nosso núcleo, a nossa tarefa, ela nunca consegue ser executada. Por quê? Porque o nosso void loop aqui, ele pegou e tomou todo o tempo de processamento do nosso core. Exatamente porque... perdão. Vamos colocar o delay aqui, né? Tirar o delay, no caso. Vou executar novamente. Às vezes, quando você deixa uma tarefa executando por muito tempo sem delay nenhum, ela pode tomar todo o teu processador para ela. E ela não deixa com que o outro processador execute absolutamente nada. Então, a tua outra tarefa ela fica ali perdida. Então, é sempre bom você saber tratar esses tempos. Quanto tempo é necessário? Eu vou precisar ficar lendo infinitamente rápido ou eu posso dar uma pausa de 1 segundo? É melhor que o teu processador fique ocioso do que ele fique sobrecarregado. Então, agora a gente vai conseguir ver melhor aqui qual que é o resultado. Está carregando já, conectando. Pronto, carregou. Aí agora, se a gente inicializar ele aqui para a autorrolagem, a gente consegue visualizar. Ó. Então, iniciando o laço infinito núcleo 1, se a gente vier rolando aqui para baixo, ó, correu exatamente o que eu disse. Ó, o núcleo 0, desculpe, o núcleo 0 não, essa mensagem aqui, que é rodando no núcleo, que era a nossa tarefa, ela nunca tem vez para poder executar. Notem que tudo está sendo executado somente tudo está sendo executado, todo o período de tempo do nosso núcleo 1 está sendo destinado somente para o nosso void loop. Então, é importante você sempre colocar um delay aqui para permitir que todo mundo tenha o seu tempo para poder executar e também trabalhe aqui dentro das prioridades. Note que a prioridade do loop, a gente viu que a prioridade do loop é 1. Se a gente veio aqui e colocou prioridade 0 para a nossa tarefa, note que a nossa tarefa ela nunca vai ter tempo para executar. Agora eu coloquei uma prioridade da nossa tarefa maior do que a do nosso loop. Vamos ver o que acontece aqui. Por padrão, né? Lembrando que o nosso void loop aqui, a prioridade dele é 1, tá? Então agora eu fiz a nossa tarefa ter uma prioridade maior do que a do nosso loop. Então vamos ver agora, a princípio, o rodando no núcleo aqui, que é a nossa tarefa, ela vai ter mais prioridade do que o loop para execução. Então foi carregado. Agora se a gente vier aqui e inicializar o nosso. Notem que apenas quem tem tempo agora para executar, notem que rodando no núcleo 1, ou seja, o único que tem tempo para rodar agora é a nossa tarefa, ou seja, não sobra nada de tempo para o nosso loop. Se a gente vier aqui colocar a mesma prioridade para os dois e mandar executar, a gente vai ver uma característica diferente, porque os dois vão ter exatamente a mesma prioridade na hora do seu processador escolher qual tarefa que ele vai processar. Antes ele tinha que escolher uma das duas. Qual que ele escolhia? As duas estão requisitando o tempo inteiro ser executadas. Para quem que ele vai dar prioridade? Para quem tiver a maior prioridade. No caso, se era o loop, ele vai executar somente o loop. Se for a tarefa, ele vai executar somente a tarefa. Se os dois têm prioridades iguais, agora a gente vai ver o que acontece aqui nesse escalonamento. Ele vai conectar aqui. Seria o port com 3, 14%, 100% e carregou. Então, se a gente vier aqui agora e mandar executar, notem o que aconteceu. Olhem só. As duas tarefas estão
compartilhando o tempo. Então ele escreve hora iniciando o laço infinito no núcleo e hora ele coloca rodando no núcleo. Iniciando o laço infinito no núcleo, rodando no núcleo. Ou seja, as duas tarefas elas estão embaralhadas aqui. As duas estão querendo usar a comunicação serial, mas as duas estão tendo tempo de processador para poder escrever. Nem sempre ele consegue escrever a mensagem inteira, notem, né? Mas ele já consegue, pelo menos, mesclar as duas. Então, sempre que vocês forem trabalhar com prioridades entre tarefas, sempre lembrem disso, tá? E vocês podem criar mais do que uma tarefa aqui, não precisa ter só uma e o núcleo, você pode ter 2, 3, 4, 5, quantas tarefas você quiser, e as prioridades vão estar definindo como que ela vai estar sendo tratada pelo seu núcleo ou pelos seus 2 núcleos de processamento.